Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro The Underground Railroad ou Os Caminhos para a Liberdade do Colson Whitehead. Esse livro, The Underground Railroad, foi a primeira leitura que nós fizemos para o meu Clube do Livro, no qual nós nos propusemos a fazer a leitura de livros contemporâneos. Eu que sou estudiosa da literatura inglesa do século XIX, eu passo a maior parte do meu tempo lendo livros publicados na Inglaterra e escritos por autores e autoras britânicos no século XIX. Então, é muito importante para mim saber o que está acontecendo, o que está sendo publicado no mercado editorial contemporâneo. Esse livro aqui, ele recebeu o Prêmio Pulitzer de 2017, ele foi lançado em 2016 e recebeu o prêmio no ano seguinte, e esse prêmio é dedicado a produções norte-americanas e leva em consideração grandes contribuições para a literatura norte-americana. O Colson Whitehead já recebeu outras indicações ao prêmio e recebeu novamente o prêmio em 2019 com o livro The Nickel Boys. Além de ter sido elogiado pela crítica, The Underground Railroad recebeu muitos comentários positivos dos leitores, porque esse livro é muito importante por se tratar de um período da história dos Estados Unidos que é muitas vezes negligenciado ou interpretado de uma maneira muito parcial. Essa história se passa nas primeiras décadas do século XIX e se inicia em Georgia, então em um estado escravocrata nos Estados Unidos. Nesse período nós ainda estamos pré-guerra civil, então em 1861 esse conflito que dividiu os Estados Unidos em norte e sul, estabeleceu os estados do norte como pertencentes à União, eram estados contra a escravidão, abolicionistas, e os estados do sul se separaram do restante do país e estabeleceram os estados confederados que eram a favor da escravidão. Aliás, esses estados do sul tinham a sua base econômica totalmente fundada no trabalho escravo, e é por isso que as grandes plantações de algodão, de milho, precisavam desse trabalho forçado para que eles obtivessem o máximo de lucro, mas é claro, à custa das vidas de muitas pessoas. E esse livro aqui, The Underground Railroad, se inicia com a perspectiva da Cora. A Cora é uma mulher escrava que trabalha forçadamente na plantação dos Randall, no sul dos Estados Unidos, no estado da Georgia. E ela é neta da Aja Ray. A Aja Ray foi uma mulher africana que foi trazida da África para ser vendida como escrava nos Estados Unidos. E a sua filha, Mabel, foi a primeira e única escrava a conseguir fugir da plantação dos Randall. E a Cora ainda tinha 11 anos quando a sua mãe fugiu, então ela foi deixada para trás. E a mãe da Cora é uma personagem muito importante, mas também muito paradoxal na vida da Cora. Ela representa, ao mesmo tempo que ela representa esperança, por ela ter sido a única mulher ou escrava em geral a ter conseguido fugir da plantação e fugir da escravidão. Por outro lado, ela também simboliza ódio e raiva porque ela deixou a pequena Cora para trás. Logo no início do romance, nós temos a presença de outro escravo, o César, que faz uma proposta à Cora e a convida a fugir. Na primeira vez que ela recebe essa proposta, ela diz não, mas a segunda vez ela pensa como a sua mãe Mabel e decide responder na afirmativa e tentar a fuga, uma nova vida nos estados do norte. O meio para que isso acontecesse era justamente a The Underground Railroad, ou então, se a gente for traduzir literalmente,
a ferrovia subterrânea, que na verdade não era uma ferrovia literalmente, como algumas pessoas imaginam, mas era um esquema de rotas que auxiliavam escravos a fugirem, escravos do sul a fugirem para os estados livres do norte ou até mesmo até o Canadá. Naquele momento, nas primeiras décadas do século XIX, não existiam ainda trens subterrâneos nos Estados Unidos, mas é claro que o trem era o meio de transporte mais comum e mais eficiente naquela época. E é por isso que eles utilizaram essa nomenclatura para se referir a esse projeto clandestino e as pessoas que trabalhavam nessa rota, auxiliando os escravos a fugirem e a se moverem de uma estação a outra, eram chamados de agentes, condutores, os escravos em si eram chamados de passageiros ou cargo. Então essa nomenclatura também se associa à ideia de uma ferrovia. Além disso, os escravos que conseguiam fazer parte desse esquema de fuga, eles simplesmente desapareciam. É claro que eles tomavam uma nova identidade e tentavam seguir uma nova vida, mas os escravos, as identidades desses escravos sumiam como se eles tivessem sido engolidos pela própria terra. Por isso também a ideia de um trem, de uma estação subterrânea. Como eu expliquei para vocês, então a The Underground Railroad não era na verdade uma ferrovia, mas nesse livro The Underground Railroad ou Caminhos da Liberdade, o Colson Whitehead reimagina a Underground Railroad como de fato uma ferrovia subterrânea. Então a Cora ela alcança um condutor que leva justamente a Cora e o César na primeira estação e eles entram em um trem e eles não têm a noção para onde eles estão indo e eles não têm a opção de escolher o seu destino, eles precisam apenas decidir entrar nesse ou naquele trem e seguir as consequências dessa escolha. A partir desse momento, nós acompanhamos a jornada da Cora desde a sua entrada na ferrovia subterrânea em Georgia até passando por diversos estados. Ela passa pela Carolina do Sul, a Carolina do Norte, que também eram estados escravocratas. Ela atravessa o Tennessee e chega a Indiana, que fazia parte dos estados do Norte, então onde os escravos poderiam ser livres, mas havia uma lei que tinha sido estabelecida recentemente, que dizia que quando um escravo fugia dos seus proprietários, eles poderiam ser resgatados em qualquer parte do país, mesmo se eles estivessem em um estado do norte. E aí que entra um outro personagem desse livro, que é o Ridgway, que era um caçador de escravos e caçador de recompensas. A mãe de Cora, a Mabel, foi o único escravo que Ridgway não conseguiu encontrar, e é por isso que ele tem esse projeto pessoal em encontrar Cora e trazê-la de volta aos seus proprietários na fazenda Randall. E esse livro é uma agonia atrás da outra, então a gente acompanha as etapas da jornada da Cora. Quando ela pensa que está segura, algo acontece que a tira desse estado de calmaria e a coloca de novo em fuga. E a gente percebe, lendo esse livro, como as leis ou como os costumes referentes ao tratamento de escravos e pessoas negras livres mudavam conforme ela ia passando por diversos estados, e também a maneira como eles eram tratados, punidos, a desumanidade desses tratamentos dos escravos. E é uma leitura muito pesada, muito mais pesada ainda pelo fato de que a gente sabe que isso realmente aconteceu. É uma fase da história norte-americana, assim como da história brasileira. Nós também temos uma história escravocrata e uma história de colonizadores e colonizados aqui no nosso país. Então, ao ler sobre os Estados Unidos, que tiveram uma história semelhante nesse sentido, é muito triste. A gente sente raiva, a gente sente
pena, é uma mistura de sentimentos. Às vezes eu tinha que deixar o livro de lado para poder respirar e pensar para depois continuar a leitura. Então não é um livro fácil de ler, mas é um livro muito importante para a gente refletir sobre esse momento da história dos Estados Unidos e também sobre como essa ferida deixa marcas na sociedade, tanto do século XIX como até hoje, no século XXI. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a literatura contemporânea norte-americana e por saber mais sobre esse livro, The Underground Railroad. Já foi publicada a tradução para o português. Ele foi mantido o título original, The Underground Railroad, com o subtítulo em português, Caminhos da Liberdade. Se você tem interesse em saber mais sobre esse projeto clandestino de auxílio de fuga aos escravos no início do século XIX nos Estados Unidos, assista ao filme Harriet. É um filme que acompanha a mulher escrava ou ex-escrava Harriet Tubman, e ela foi uma mulher que existiu de verdade, foi um nome muito importante na história dos Estados Unidos, principalmente de resistência negra, e essa mulher foi esquecida por muitos anos, muitos historiadores, muitos livros, mas é muito legal que a história de Harriet, como também as histórias ficcionais de Cora e Mabel e Adjurey e César nesse livro aqui, foram resgatadas ou foram construídas para que a gente refletisse sobre as consequências terríveis da escravidão para a história social de um país. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você quiser ler a resenha a resenha escrita desse livro, acesse lá www.oprazerdaliteratura.com.br. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!